Vamos ler a palavra de Deus que está em Provérbios. Provérbios Provérbios, ele achou aí? Ele vai colocar para a gente ler junto. Provérbios, capítulo 26, o verso é o verso 22, ou seja, o verso 20 até o 22. Amém? Vamos ler juntos? Diz o seguinte. Vamos lá. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Amém? Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero, neste momento, pedir que você medite com a gente na palavra de Deus e que Deus possa falar com a gente, amém? Nesta noite, falar comigo, falar com você, que Deus possa falar com as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, que Deus possa nos orientar para sermos pessoas melhores do que somos, amém? Vocês sabem que quando a gente tem algum problema, principalmente os problemas que estão diretamente ligados aos nossos relacionamentos e às nossas convivências, esses problemas são problemas que nos afetam muito. Não tem coisa pior do que você estar em litígio com alguém que você convive, com alguém que faça parte da sua vida, com alguém que você goste. Os conflitos, as desavenças, os desentendimentos causam desconforto na alma da gente, e além de causar desconforto na alma da gente, nos deixa completamente sequelados. Por quê? Porque esses conflitos e essas situações, elas abrem feridas na alma da gente, e essas situações, na medida em que elas vão se acentuando na nossa vida, no nosso relacionamento, vai ficando exatamente um desgaste tão grande, que às vezes esse desgaste chega em situações que muitas vezes se torna totalmente irreversível, e que as pessoas começam a pensar em rompimento, em ruptura, em separação, porque ninguém aguenta viver constantemente debaixo de conflito ou vivendo situação de embates constantes. E às vezes as pessoas vivem isso, e geralmente quando elas vivem isso, elas sempre acham que alguém é culpado, e começam então simplesmente a apontar culpados, e é muito comum dentro de tal situação, as pessoas começarem simplesmente a transferir tudo que está acontecendo de ruim naquela convivência, tudo que está acontecendo de ruim naquele relacionamento. É comum alguém chegar e começar a transferir e passar responsabilidades, dizer que é culpado, e na maioria das vezes as pessoas acham que alguém é culpado, mas ele nunca olha para dentro de si mesmo para ver até que ponto ele tem alguma responsabilidade naquilo que não está dando certo, até que ponto ele tem responsabilidade nas coisas que ele não está conseguindo se acertar com alguém que ele ama, com alguém que faz parte do seu convívio. E saibam vocês que no meio de tudo isso, Satanás começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar e encontrar gancho exatamente nessa falta de união, nessa falta de entendimento, e começa simplesmente a potencializar todos os problemas que existem na convivência. Leva as pessoas ao limite de relacionamento insuportável, dentro de situações que parecem cada vez mais difíceis, e alguém começa a sofrer mais dentro dessa situação, e muitas vezes alguém começa a puxar uma
carreta muito pesada e começa a se permitir essa convivência unicamente porque de alguma forma está presa emocionalmente, mas é alguma coisa que já não está fazendo bem para a pessoa, porque às vezes a convivência, se você não tiver uma direção de Deus, ela se torna pesada, ela se torna completamente tóxica, alguma coisa venenosa que vai destruindo as convivências, destruindo as relações, às vezes por falta de percepção das coisas e pela necessidade de procurar realmente entender o que está acontecendo para poder encontrar uma saída. Salomão, que a Bíblia diz que era um grande sábio, ele conseguiu perceber essas coisas. Ele que tinha talvez lá os seus conflitos, porque a história conta que ele tinha 700 concubinas, ele deveria ter muitos problemas de conflito dentro de uma situação dessa. Imagine vocês. E ele foi aprendendo que tem determinadas coisas que você tem que ter autocrítica para perceber até onde você está sendo responsável por aquilo, ao invés de transferir para alguém e tentar culpar alguém por uma situação que existe dentro de uma relação entre duas pessoas. E ele, percebendo isso, ele começou a escrever no livro de sabedoria dele, no livro de Provérbios. Começou a falar algumas coisas que eu acho importante nós observarmos, para nós aprendermos e, consequentemente, administrarmos melhor os nossos relacionamentos, as nossas convivências, exatamente para não sofrermos desgaste e não estarmos dentro de uma situação dolorida ou cansativa, difícil, por conta exatamente das pressões que são causadas pelos desentendimentos, que são causadas exatamente pela falta de compreensão dentro de uma relação, dentro de uma convivência. E ele começou falando isso aqui: sem lenha o fogo se apaga. O que ele quer dizer com isso? Porque às vezes você pode estar convivendo com alguém que é um fogaréu de problemas para você. Mas ele está dizendo também que mesmo que essa pessoa seja um fogaréu de problema, você também de alguma forma pode estar cooperando com isso, colocando a lenha para que esse fogo não pare. E ele está pedindo que alguém que seja mais sensato dentro dessa convivência e dentro dessa relação, que aprenda a não colocar lenha na fogueira exatamente para não potencializar um problema que existe. E para que isso aconteça, é preciso que Deus entre na mente da gente e que o Espírito Santo comece a dar para nós determinados frutos que vai nos capacitar a lidar com pessoas, porque tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que são complicadas, complexas para você poder conviver, que é necessário você ter uma direção de Deus. E essas direções são dadas exatamente pelo próprio Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, que capacita você a viver com pessoas complicadas. E ele começa a dizer que a primeira coisa é aprender a não colocar lenha na fogueira. Exatamente para que não fique pior aquilo que já está ruim. Há alguns meses atrás, eu fui procurado por um rapaz para conversar comigo. Ele chegou comigo e disse: pastor Paulo, eu vim conversar com o senhor, eu quero que o senhor me ajude. Eu disse: pois não, foi lá na outra igreja. Ele sentou do meu lado: olha, a minha esposa está me abandonando. Eu não sei por que ela está fazendo isso. Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai. Eu sou responsável como chefe da minha casa. Não falta nada para ela. Comida lá em casa tem do bom e do melhor que eu como para casa. Tudo que você precisa ter em casa, eu tenho, eu comprei com o meu suor, com o meu trabalho. É verdade que ela trabalha também, mas eu é que estou sendo o provedor da minha casa. De repente ela resolveu me abandonar. Eu quero pedir a sua ajuda. Quero que o senhor me ajude, que eu estou desconfiado que ela tem outro. Está me largando porque de repente se interessou por uma outra pessoa
que eu não acredito que seja melhor do que eu, porque eu tenho cumprido com as minhas obrigações. Eu queria que o senhor ligasse para ela, para conversar com ela e tirar da cabeça dela essa ideia de abandonar a família dela. Eu disse: você quer que eu fale com ela? E ela quer conversar comigo? Aí ele falou: ela quer sim, que ela lhe ouve, ela gosta muito do senhor, o que o senhor falava é me ajudar. Aí ele pegou e ligou do telefone dela. Ligou, eu estava na cantina. Aí ele falou: amor, o pastor Paulo está aqui, ele quer conversar com você. Aí ela disse: tá bom. Ela disse: pastor Paulo, eu preciso conversar com o senhor mesmo. Eu preciso lhe contar por que eu estou tomando essa decisão. Aí, eu acho até que vou conversar agora. E ele estava do lado. Dá para o senhor tirar do... Como é que ele chama quando fica ligado? Do viva voz. Aí ele não queria. Não, mas ele já começou a manipular. Não, vamos... Ela disse: eu preciso conversar com o senhor. Ele começou a manipular e já começou a manipulação dele, porque ele disse para ela que ele estava ligando para ela porque eu pedi para conversar com ela. Olha como ele era manipulador. Eu disse: olha, senhora, eu não pedi não, ele que pediu que eu ligasse para conversar com a senhora. Ele já ficou estranho. E eu percebi que ele queria ter controle daquela situação. Ela falou: não, mas eu converso com o senhor depois. Eu digo: tá bom, só fica à vontade. Amanhã, mais ou menos, meio-dia, que eu vou sair aqui do meu trabalho, que eu tenho um momento de liberdade para poder ligar, eu vou ligar para o senhor. Ele falou: tá bom, amor, amanhã, meio-dia, eu estou aí para você ligar do meu telefone mesmo. Eu digo: isso tem alguma coisa errada. Ele estava querendo ir lá para ela ligar do telefone dele, porque ele queria ter controle daquela situação, do que ela ia falar. E ela disse: não, eu quero conversar com ele. E ele estava agoniado porque ele chegou comigo e ele colocou a responsabilidade toda sobre ela. Praticamente disse que ela era culpada de tudo. E ela desligou, eu comecei a conversar com ele. Eu disse: há quanto tempo vocês estão casados? Ele falou: parece que era 10 anos. Eu disse: é a primeira vez que você se deixa? Não, ela já me deixou 4 vezes. Ele falou assim. Eu digo: eita. Eu digo: e você teve o teu relacionamento? Já tive mais 3 relacionamentos, também me deixaram. Eu digo: eu já fiquei assim. No dia seguinte, quando deu meio-dia, ela ligou: pastor Paulo, eu quero conversar com o senhor. Eu não tenho condições de voltar para casa. Ele é uma boa pessoa. Ele é responsável dos trabalhos dele. Ele faz tudo direitinho. Ele me mantém. Ele é daquele tipo de homem que, quando chega o dia das mãos para dar presente para ela, ele dava uma panela de pressão. Vocês entendem essas coisas assim? Que as pessoas nunca dão um presente para a esposa, alguma coisa romântica, ele pega a dar alguma coisa para poder prender ela no fogão e para beneficiar. Tome de presente para você, veja como eu sou bom, estão trazendo uma panela de pressão. Pense só uma coisa dessa. A falta de percepção das coisas. E ela foi me contar a história. Ela disse: essa última vez eu estou decidida a não querer voltar. Ela falou para ele: nós dois trabalhamos e dessa última vez eu cheguei em casa cansado do trabalho, ele chegou também, e nós temos 2 crianças que a minha irmã toma conta durante a manhã e a tarde. Quando eu chego, a minha irmã vai embora, eu tenho que assumir alguma responsabilidade da casa. Agora veja bem uma coisa: eu chego cansado do trabalho e quando eu chego aqui, ele senta no sofá e já não faz mais nada. Aí eu tenho que atendê-lo em tudo. Eu tenho que cuidar dos filhos, cuidar dele, cuidar da casa. E não tenho nenhum tipo de apoio. Ele não faz nada, ele só fica pedindo as coisas para mim. Até um copo de água, se ele quiser, ele não vai na geladeira buscar, ele manda eu levar a água para ele. E nesse dia eu cheguei, a minha irmã saiu apressada, que ela tinha os compromissos dela, e deixou na pia algumas louças para lavar. E eu fui
e perguntei para ele se ele não podia me ajudar, pelo menos a lavar as louças. Ele surtou, ficou totalmente descontrolado, disse que ele não ia realmente lavar nada, ficou revoltado, jogou até uma panela no chão, ficou revoltado com isso aí, e começou simplesmente a agredir, a dizer palavras para ela que ela falou que machucaram muito ela, começou simplesmente a destratá-la. As palavras dele foram palavras para realmente ferir, machucar ela, e ela disse que foi um basta para ela, que ela não queria mais aquilo para a vida dela, e mesmo gostando dele, ela estava decidida a cuidar da vida dela. A cuidar da vida dela. Às vezes as pessoas que não têm percepção das coisas, acham que pelo fato de estar dando comida todo dia, pelo fato de estar cumprindo com as obrigações do lar, existem pessoas que acham que isso é tudo. Como ela falou para mim na conversa, disse: porco é que a gente só dá comida todo dia. Ela falou assim, e acha que isso é o suficiente. Pessoas precisam de atenção, pessoas precisam de compreensão, pessoas precisam de afeto. Não há nada que não possa ser resolvido com educação, com respeito, com consideração, sem grosseria. E as pessoas acabam se destruindo nas suas convivências porque não têm essas habilidades para lidar com outras pessoas. Tem pessoas que são muito grossas, são muito briguentas. E essas pessoas briguentas acabam ficando sozinhas na vida, seja ele homem, seja ele mulher. Vai ficar só, porque ninguém aguenta durante muito tempo puxar uma carreta pesada o tempo todo de alguém que se torna pesado num relacionamento e numa convivência. Tem momento que a pessoa não vai ter como suportar e ele acaba tentando tirar de si aquilo que é pesado demais. Quando ela me contou essa história que ele veio falar comigo, eu digo: olha, amigo, vou ser sincero com você. Até eu, se fosse ela, eu já tinha largado você, eu falei para ele. Tinha largado você, porque você tem que aprender a ser sereno, eu falei para ele. Você tem que aprender a lidar com pessoas. O fato de você estar cumprindo com a sua obrigação é o seu dever. É a sua parte dentro disso, eu falei para ele. Você não pode fazer do jeito que você está fazendo. Você é precipitado das suas palavras, pelo que ela disse para mim. As coisas que você fala para ela, você não fala. Pode falar para sua mulher desse jeito. Você não pode usar de palavras de agressões para sua esposa, por mais complicada que ela seja. Aprenda a conversar. Aprenda a não colocar lenha na fogueira. Aprenda realmente a ter habilidade para poder lidar com pessoas. Mas tem gente que estraga a sua vida porque não sabe lidar com o seu semelhante. Lhes falta aquilo que hoje está muito em voga e que tem sido prioridade para alguém quando vai fazer qualquer, como é que a gente fala, qualquer avaliação para um determinado emprego, principalmente o emprego de chefia. As pessoas são avaliadas para saber como é o seu temperamento, como é a sua maneira de ser, porque hoje as pessoas estão muito priorizando essa questão de inteligência emocional, de inteligência social. Por quê? Porque as pessoas que não conseguem ter essa capacidade psicológica que a pessoa pode aprender, isso aí é uma ferramenta da psicologia, mas que já é ensinado na palavra de Deus, nessas palavras colocadas por Salomão, e o próprio Jesus ensinou muita coisa para fazer você aprender a lidar com as pessoas que convivem com você. E hoje em dia essas ferramentas, elas são muito importantes. Por quê? Porque não adianta, para uma empresa não interessa uma pessoa que seja encrenqueira, uma pessoa que seja briguento, que grita com os outros, que não tem nenhuma habilidade para lidar com pessoas. Ninguém consegue ficar ao lado dessa pessoa e ninguém consegue trabalhar realmente em grupo com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. E a Bíblia deixa claro isso, que você tem que pedir para Deus alguns frutos do Espírito, como mansidão. Tem que pedir o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, porque a inteligência emocional é exatamente isso, é você conseguir ter controle das suas próprias emoções e reações, e compreender as reações dos outros, e saber como lidar com as pessoas, diferentemente das reações que tem.
Mas tem pessoas que só servem para viver sozinhos, que nunca vão conseguir ter ninguém ao seu lado exatamente por falta dessa capacidade, dessa habilidade, e depois, quando as coisas dão errado, ele sempre transfere e põe a culpa no outro. Salomão falando, ele disse: olha, primeira coisa, não coloque lenha na fogueira. Para você não colocar lenha na fogueira, porque senão o fogo não apaga. Alguém tem que ter equilíbrio, alguém tem que ser sábio, alguém tem que ter autocontrole, porque às vezes essas situações se transformam até em tragédia. Alguém então tem que ter um controle para poder lidar com o outro, saber se colocar no lugar da pessoa. Esse rapaz que foi conversar comigo, ele não tinha nenhuma habilidade, não estava se colocando no lugar da esposa dele. Só olhava introspectivamente, só olhava para ele e os interesses dele da forma como ele acha e como ele imaginava, e não conseguia olhar para o outro. Tem pessoas que não têm essa capacidade de analisar as coisas de uma forma, se colocando para ver até que ponto ele não é cooperador daquilo ali, colocando lenha na fogueira. Tem gente que não tem empatia, não tem facilidade para poder compreender o outro, e a vida fica difícil por conta disso. E Salomão falando, ele disse para não colocar, porque se você não colocar lenha, o fogo se apaga. Mas se você, uma pessoa vende uma coisa e você diz duas, aí o fogo não vai apagar nunca. O fogo não apaga, porque tem momentos que a melhor coisa é você se afastar, do que você se permitir o desrespeito e o risco de uma tragédia por conta de alguém descontrolado, que possa chegar no limite daquilo que possa fazer, de mal, de ruim, por conta da natureza intolerante. E ele foi falando e disse: não havendo difamador, cessa a discórdia. O que é difamador? É aquele que quando abre a boca ele difama, ele joga para baixo. Tem gente que se orgulha do poder que tem na língua, para machucar, para ferir, para humilhar. Tem gente que tem essa facilidade para tornar o dia da pessoa o pior possível, nas coisas que fala, nas coisas que diz, na coisa que permite sair da sua própria boca. E Salomão está dizendo que o difamador, essa pessoa que não tem controle das palavras, que tem essa capacidade de falar coisas, e quando abre a boca, machuca e maltrata pessoas, ele consegue simplesmente gerar discórdia. E o que é discórdia? Eu vou explicar para você. É sair do coração. Às vezes tem gente que, pela maneira como age e trabalha, acaba se tirando do coração da outra pessoa. Porque essa palavra córdia significa coração. Discórdia é sair do coração. E muitas vezes você vive com uma pessoa muito bem, mas pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele fala, vai ferindo você, que acaba tirando você do coração dele ou do coração dela, pelas coisas que você diz, por ser difamador. Aí depois diz: eu não sei por que está assim comigo. Como falou esse rapaz, eu acho que ela deixou de gostar de mim. Não, ele simplesmente trabalhou para tirar ele do coração dela, para gerar discórdia, para sair do coração. E Salomão está dizendo exatamente isso aí, que o carvão é para as brasas, assim como a lenha para o fogo. Aí diz o quê? O que é que diz depois? O briguento é para acender uma discussão. Quem é briguento aqui? Levante a mão. A gente não tem nenhum, só uma pessoa que levantou a mão. Tudo bonzinho aqui. Todo mundo é bonzinho. Quem é briguento aqui? Levante a mão. Está parecendo os briguentos agora. Quem é que conhece um briguento? Levante a mão. Ih, já todo mundo conhece. Você não é briguento.
Pois ele está dizendo aqui o seguinte, ó. E a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Meus irmãos, pare de ser briguento. Sua vida se atrapalha, você perde muita coisa por ser briguento. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, não seja briguento, diga para a pessoa aí. A Bíblia está dizendo para você não ser briguento. Está vendo? Aí ele está dizendo o que aqui? Que o briguento só serve para acender discussão. Tudo ele cria uma briga. Tudo ele cria um clima pesado. Tudo ele cria uma situação de confronto. É muito difícil viver com pessoas briguentas. Chega um momento que a pessoa cansa, porque é complicado demais viver com alguém briguento. Aí ele pega, vem dizendo o quê? As palavras do difamador são comida fina. Para quê? Que desce para o mais interior do ventre, porque se entende, por exemplo, que todas as nossas emoções, elas se desenvolvem no intestino da gente. No intestino. É aqui que você cria os seus problemas. Não vê? Que tem aquela palavra no português, quando alguém está mal-humorado, com raiva, a gente diz que ele está o quê? Em fé? Como é o negócio? Enfesado, não é isso? Vocês usam essa palavra aqui? Essa palavra deriva do quê? Que o sujeito está com prisão de ventre, que ele está com todo o interior preso, e quando a pessoa está com prisão de ventre, ele fica descontrolado, ele fica com mau humor. Se refere exatamente ao centro das emoções, que acontece tudo nessa parte aqui do nosso organismo, que praticamente o centro é o nosso intestino. Vocês estão entendendo? Ele está falando aqui exatamente isso. É como comida fina que desce para o mais interior do ventre e gera todos os problemas do desajuste do comportamento da pessoa. Às vezes, falando especialmente para os homens, tem homem que não tem habilidade para poder viver a vida de casado. Aí ele gera todos os problemas dele. Olha o que a Bíblia diz aqui, lá em 1 Pedro. Vamos pular para o Pedro agora. Do Salomão a gente vai pular para o Pedro. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Só as mulheres lê aqui, vamos lá, diga comigo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Vamos parar aqui. O que é viver a vida comum do lar? É aprender a viver a vida de casado. Porque tem homem que casa e ele quer viver como solteiro. Eita, que ele não é mais solteiro, ele não pode viver como solteiro. A vida comum do lar obriga você a fazer um monte de coisas que você não faria, não precisaria fazer se fosse solteiro. Você tem que dar satisfação. Você tem que dar o celular desbloqueado. Pelo menos na vida comum do lar você tem que entender que agora você tem uma pessoa do seu lado e que você não precisa esconder a senha do seu telefone. Isso é a vida comum do lar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Agora você tem uma pessoa com quem você divide a sua vida com ela, e a Bíblia diz que você são os dois de uma só carne. Amém? Amém? E a vida comum do lar é isso. Mas tem pessoas que casam e eles querem manter uma rotina de solteiro, e a palavra está dizendo que não. Quer priorizar amigos, quer priorizar amizades, sem autorização da esposa. Começa a mudar o seu comportamento, começa a mudar a sua rotina antes de casar. Quando namora, faz qualquer coisa para estar do lado da namorada, da noiva. Chega chateia, porque chega na casa dela domingo cedo, o pai dela se chateia, que ele quer estar junto, é um grude. Aí depois que casa,
está aceitando qualquer programa para estar fora de casa. Se esquece da vida comum do lar. Aí os amigos passam a ser mais importantes, as amizades passam a ter prioridades. E a mulher não pode se chatear com isso, porque é uma opção de vida de solteiro. Quando você casa, a Bíblia está dizendo que você simplesmente, claro, óbvio, não é mais solteiro. Se você quisesse ter uma rotina de solteiro, não case, diz a palavra de Deus. E ele está dizendo aqui, maridos, viver a vida comum do lar com quê? Com discernimento, diga glória a Deus. Compreendendo as coisas, compreendendo da sua realidade do momento. Compreendendo da opção que você fez para você mesmo. Discernimento é entender, é compreender. Depois Pedro vem e diz mais essas palavras aqui. E tendo consideração com o quê? Vamos ler alto. E tendo consideração para com, como parte mais frágil. Tratai com o quê? Com dignidade, porque sois o quê? Juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Isso quer dizer o quê? Que se você não tiver a sabedoria para poder entender isso aí, você vai começar a ter problemas na sua casa, e não adianta você ir para a igreja orar, fazer campanha para as coisas mudem, para que as coisas mudem, porque as coisas não vão mudar não. Porque tem coisas que você não muda com oração. Tem coisas que você muda se permitindo a transformação de Deus em você. Deixando Deus transformar você. Tem coisas que Deus não vai ouvir a sua oração, porque são coisas que precisam de atitude de mudança. Não ficar olhando para o outro, mas acima de tudo, ter o autoconhecimento e se reconhecer como alguém problemático e disposto a mudar diante de Deus para poder cessar determinados problemas que existem exatamente pela falta de mudança, pela falta de Deus na vida da pessoa, influenciando as atitudes e os comportamentos dela. E aqui Paulo está falando isso. E hoje eu vou só falar para os homens, outro dia eu falo para as mulheres. Amém? Aí o que acontece? Aí você vai aprendendo essas coisinhas para poder melhorar a sua convivência, melhorar o seu relacionamento, para você não ser pesado com a pessoa que você escolheu para viver do seu lado. Para que você não seja um problema para a pessoa que gosta de você. Que você se permita uma transformação de Deus. Que peça para Deus serenidade, que peça para Deus calma, que peça para Deus equilíbrio, que peça para Deus longanimidade, que é ter o pavio comprido, que peça para Deus a mansidão para deixar de ser brabo, deixar de ser briguento, porque isso vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar a vida dos outros, você vai ferir pessoas diretamente por conta dessa brabeza que vai gerar em você o quê? Desequilíbrio, desajuste, precipitação nas palavras, precipitação nas atitudes, que só vai complicar e atrapalhar a sua vida. Pare de precipitação. Pare de estar pensando coisa, de estar imaginando coisa, de viver fantasiando, que qualquer coisa que veja, já começa a pensar o pior, e imaginar o pior, e imaginar um monte de coisa unicamente, porque acha que é aquilo, e isso então é precipitação, que simplesmente leva a uma situação de desajuste, de dificuldades, na sua vida pessoal, na sua vida afetiva, na sua vida familiar. A Bíblia deixa claro que precipitação é pecado, e tudo que é pecado, o diabo pega gancho para tornar pior ainda a situação. Olha o que a Bíblia diz aqui do Provérbio 92. Provérbios 92. Vamos ler junto? Está dando para ler aí? Essa letra está pequena. Ficou a letra bem grande, você não vai nem dizer que não leu. Olha o tamanho dessa letra aqui, vamos lá. Não é bom proceder sem refletir,
e peca quem é precipitado. Amém? Sem precipitação. Porque tem gente que o que ele imagina, ele já diz que é aquilo. Unicamente porque ele imaginou. Uma irmã falou para mim, o irmão falou para mim, pastor Paulo, é difícil. Estou deitado com a minha mulher na cama, ela pegou, sonhou que eu estava traindo ela. Ela acordou me enchendo de tapa, me chutando, batendo em mim. Eu acordei de madrugada assustado. O que está acontecendo? E ela foi, começou a bater e começou a me agredir. Eu disse, mas por que você está fazendo isso? Não, porque eu sonhei que você estava me traindo. Ela só sonhou. Tem gente que é precipitado, que o que ele imagina, ele já simplesmente constrói como se fosse uma verdade. Então, quando você tem a sabedoria para poder lidar com essas coisas, a sua vida se torna melhor e a vida de com quem você convive se torna melhor também. Diga glória a Deus. Então, nesta noite, essa palavra que eu queria dar para você. Não coloque lenha na fogueira. Pare de ser briguento. Porque se você continuar sendo briguento, você vai azedar a sua vida. Você vai gerar problemas para você, não só no seu relacionamento, mas nas suas convivências de trabalho. Em todo lugar, todo mundo vai se afastar de você. Então aprenda a ser sereno, aprenda a ser equilibrado, para que Deus tenha como abençoar cada vez mais você. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.